Nesse vídeo você vai aprender o que são contratos futuros, qual a diferença do contrato cheio de dólar e o mini dólar e quais são as formas que você vai poder operar e ganhar dinheiro com o mini dólar. Eu me chamo Augusto Maurício, sou especialista de dólar aqui na Euroinvest. Antes de falarmos o que é o mini dólar e qual a diferença dele em relação ao dólar cheio, vamos falar primeiro do contrato futuro. O contrato futuro, como o nome diz, ele é um contrato onde você negocia uma expectativa de um preço futuro. Então, ele é um derivativo do dólar normal, do dólar spot, como a gente chama. Você está negociando, né? E por isso que ele tem um vencimento, tá? Todo dólar cheio, ele tem uma data de vencimento, tá? O dólar, ele vence, por exemplo, o dólar cheio e o mini dólar, ele vence todo mês. O contrato futuro, ele foi criado para que as pessoas pudessem fazer o quê? Uma proteção, fazer o hedge, como é chamado no mercado. Por exemplo, uma empresa que ela negocia produtos que são dolarizados. Como o dólar ele está sujeito a ter variações para cima ou para baixo, a empresa ela vai estar recebendo, por exemplo, aquela venda de um produto, né, que ela está exportando ou que ela vai importar daqui a alguns meses. E ela não sabe quanto que vai custar o dólar. Então, para ela se proteger, né, foi criado, né, a Bolsa criou um contrato futuro de dólar, onde a pessoa, né, onde a empresa ela pode se proteger de uma escalada de preços muito grande do dólar, ou caso ela esteja vendendo um determinado produto. E aí acabou se tornando muito popular o contrato futuro, no caso o mini dólar. Por quê? Porque acabou virando um mercado especulativo, não só para a pessoa física, mas também para as instituições financeiras, para os bancos e também para os gringos que acabam negociando bastante também esse ativo na bolsa. E por que ele se tornou tão popular entre as pessoas físicas, pessoas como eu e como você? Primeiro porque você consegue começar nesse mercado com pouco dinheiro. Com R$150 você consegue começar a operar um mini contrato de dólar. Por que ele se tornou tão popular? Você, por exemplo, começando com pouco capital, você consegue dobrar ou às vezes até multiplicar por 3, 4, 5 vezes esse montante muito rapidamente. Por ser um mercado extremamente volátil, ou seja, ele tem muita oscilação de preço ao longo do dia, é possível que você consiga, tendo um bom operacional e tendo um bom gerenciamento de risco, você vai conseguir multiplicar esse seu capital de forma muito rápida, o seu capital. Uma outra vantagem, né? Você em poucas horas, às vezes até em minutos, você consegue ganhar uma boa quantia de dinheiro, tá bom? Bem, eu vou compartilhar aqui minha tela que eu quero falar um pouco mais sobre o dólar, como como é que você pontua, como é que você acompanha ele no mercado financeiro, quais são, né, os vencimentos e falar um pouquinho também da diferença entre o dólar cheio e o mini dólar. Então vamos lá, mostrando. Então aqui, compartilhando a minha tela com vocês, como é que funciona? Como é que o mini dólar, né, você olha o mini dólar no mercado? Todo ativo financeiro na bolsa, ele tem um código, ele é reconhecido por um código. Então, o mini dólar, ele tem essas 3 letras aqui, WDO, que significa o mini dólar. O dólar cheio, ele tem a sigla DOL, tá? E seguido dessas 3 letras aqui, ele é composto de uma outra letra que vai representar o mês de vencimento do dólar. Então, aqui do lado direito, você tem uma tabela onde ele mostra a letra respectiva do vencimento. Então, por exemplo, no mês de janeiro, a letra F é que representa o mês de vencimento de janeiro. A letra G representa o mês de fevereiro. Então, no último dia do mês de janeiro, você tem que trocar a letra do dólar para você continuar operando ele no mês seguinte, tá? E, por último, é colocado o ano do vencimento representando sempre pelos 2 últimos dígitos. Então, por exemplo, vamos supor que nós estamos no mês de janeiro, né, de 2023.
Então, o dólar vigente, que é o dólar que nós vamos operar, é o WDO, que é o mini dólar, a letra F e 23. Então, vai ser o WDOF 23. Esse é o código do dólar vigente para janeiro. Em fevereiro, aí vai ser o WDOG, que é o dólar de fevereiro, 23. Então, o dólar, ele sempre vai ter essa mudança do último dia do mês para o primeiro dia do mês. Então, no último dia do mês, você já vai negociar o dólar do mês seguinte. Por quê? Porque o dólar do mês, no último dia, ele fica com pouca liquidez, tá? Então, as pessoas, elas começam a negociar no último dia do mês vigente já o dólar da série seguinte. Então, todo mês você vai ter que trocar essa letra do dólar, tá bom? Bem, e aí você vai ouvir no mercado também algumas pessoas falando de rolagem. O que vem a ser a rolagem? Os grandes bancos, as grandes instituições, eles normalmente ficam posicionados, às vezes, em alguns meses, né? Eles compram em grandes quantidades esses mini contratos e eles carregam aquelas posições de um mês para o outro. Por quê? E aí, quando você vai carregar a posição de um mês para o outro, o dólar do mês de janeiro, e vai carregar ele para o mês de fevereiro, você tem que fazer a rolagem. Por quê? Ele não vence no último dia do mês, então no mês seguinte você não consegue, por exemplo, negociar o dólar de janeiro. Você tem que negociar o quê? O dólar de fevereiro. Então, para que você pegue os seus dólares de janeiro, que é da letra F, e negocie em fevereiro, você tem que fazer a rolagem. Tá? A rolagem nada mais é do que você vender os seus contratos do mês de janeiro, por exemplo, certo? E comprar os do mês de fevereiro. E assim consecutivamente. Então a rolagem nada mais é do que você desmontar a sua operação do mês vigente e comprar, né? E montar a operação, que pode ser na ponta vendida também, do mês seguinte. Beleza? Bem, e como que é a pontuação do mini dólar? Como é que você vai acompanhar o mini dólar, por exemplo, no mercado? Aqui eu tenho, eu fiz um print do Superdom. O Superdom, ele é uma ferramenta do Profit, que é uma ferramenta de negociação. Então aqui você tem uma ferramenta onde você vai negociar a compra e a venda do mini dólar. Então, a gente aqui, né, consegue observar que do lado direito nós temos o que? Os vendedores, os interessados em vender o dólar, e do lado esquerdo nós temos os interessados em comprar o dólar. E aqui é exatamente o preço do dólar. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, o preço é essa linha cinza aqui. Então o preço ele está sendo negociado a 5,189,50. E ele varia de meio e meio ponto, tá? Então ele vai para 190, 190,50, 191, 191,50, e cada meio ponto no dólar, para cada um contrato, vale R$5. Então, se você está negociando 2 contratos, cada meio ponto vai representar R$10, e aí é só você multiplicar. Então, se você ganha 1 ponto no dólar com um mini contrato, você vai estar ganhando R$10. Então, cada 1 ponto com um contrato de mini dólar, você ganha R$10. Então, é assim que funciona a pontuação do mini dólar. Como que é o dólar cheio? O dólar cheio representa, na verdade, 5 mini contratos. Então, por exemplo, um dólar cheio representa 25 mini contratos do dólar. Então, para cada um dólar cheio, você vai ter 20, é como se você estivesse negociando 25 mini dólares no caso, tá? Então ele tem realmente uma diferença bem grande. Então, por exemplo, cada ponto, né, que você vai negociar no dólar cheio, ele vai representar muito mais do que você vai estar. Então, assim, a alavancagem dele acaba sendo muito maior, tá? E o que vem a ser a alavancagem? É justamente um grande diferencial desse mercado, do mercado futuro, né, e que o dólar ele é interessante, que é o seguinte: você, por exemplo, ele exige uma margem de garantia. Então, por exemplo, cada mini contrato de dólar, ele vai
exigir R$150 de margem de garantia. É quanto a corretora ela vai exigir que você tenha de margem. Isso não quer dizer que você precisa ter dinheiro. Você pode ter, por exemplo, outros ativos. Você pode ter ação, né? O dinheiro é o mais comum de você ter o dinheiro, né, disponível ali na sua conta e tudo. Mas caso você tenha ações, por exemplo, que você negocia ações, ou você tenha outros produtos financeiros, aí você tem que verificar com a sua corretora quais são os produtos que podem ser usados como margem de garantia para que você possa operar o mini contrato de dólar. Então, para cada mini contrato que você negociar, você precisa de R$150 de margem de garantia. Então, você tendo R$150 depositado lá, você vai poder operar um mini contrato de dólar. E com esse um mini contrato de dólar, você pode fazer, às vezes, R$500 em um dia. É claro que vai depender, né, do seu operacional, você vai ter que pegar uma boa tendência ali para fazer muitos pontos, porque com um contrato, né, você acaba tendo boas possibilidades de, né, de multiplicar o seu capital, mas é claro que quanto mais contratos você operar, maior é o montante financeiro que você pode fazer na bolsa. Então, o dólar você vai acompanhar de meio em meio ponto, e para cada meio ponto são R$5, um ponto, R$10 que você vai estar fazendo. Como é que você pode ganhar dinheiro operando o mini dólar no mercado? Bem, você pode operar realizando operações de compra e de venda. Isso é uma outra coisa. Você pode vender, por exemplo, o mini dólar sem você ter ele no caso. Então você pode operar tanto na ponta vendida quanto na ponta comprada. Você vai estar especulando, por exemplo, você vê que o dólar ele está numa tendência de baixa. Você pode vender o dólar sem você ter o dólar, por exemplo. Então você vai estar especulando na queda do preço do mini dólar. Uma outra coisa, você pode realizar operações em day trade ou até mesmo em swing trade, tá bom? E você pode estar usando, né, as análises técnica e até mesmo, quem sabe, a análise fundamentalista, caso você queira carregar a posição por mais tempo. Você tem uma visão do cenário macro, de como vai funcionar, né, a economia, e você acredita que o dólar vai subir ou vai cair nos próximos meses. Então você pode comprar o dólar e carregar aquela posição ali usando, né, uma análise mais fundamentalista, onde você vai analisar os fundamentos da economia, os fundamentos do dólar, cenário externo, enfim, e interno, e vai analisar e ver que o dólar tem uma tendência e você quer se posicionar na direção daquela tendência ali. Já na análise técnica, para o day trade, que são aquelas operações no intraday, dentro do dia, você abre e fecha a operação no mesmo dia, que são as operações especulativas, você vai estar utilizando a análise técnica ou até mesmo a análise de fluxo. Bem, esses assuntos aí eu vou estar falando um pouco mais à frente. Aqui no canal eu vou trazer bastante conteúdo falando sobre os tipos de operação, como você vai operar, o que é ajuste, que também faz parte do dólar, falando sobre alguns indicadores também. Uma outra dica que eu também quero deixar para quem está começando ou quem já está operando no mercado tenha um gerenciamento de risco, estabeleça a sua meta, deixa aquilo ali claro. Eu vou fazer hoje R$100 por dia e o máximo que eu vou perder vai ser R$100 também, por exemplo. Atingiu aquele limite de perda ou atingiu a sua meta, pare de operar, vá para o simulador. Isso eu estou falando de conta real, né? Para você operar a conta dinheiro vivo mesmo. Bateu ali sua meta, ganhou R$100, que é a sua meta, para de operar. Não fica mais operando na conta real. Quer estudar, quer continuar operando? Beleza, vai para a conta simulador, vai estudar. Deixa que tem operação no dia seguinte também. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aí, aproveita para dar o like também e compartilhe o vídeo aí para crescermos cada vez mais aqui o nosso canal. E eu vou trazer vários conteúdos aí educativos para que vocês aprendam e ganhem dinheiro operando o dólar. Então, um grande abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo.